Acabou a novela Melhor Notícia do Ano saindo para o torcedor vascaíno. Renovação de Ryan a caminho. Além do Ryan, o Puma Rodrigues também está por detalhes. A negociação avançou e o lateral uruguaio tende nesses próximos dias a assinar contrato também com o nosso Vascão. Tem martelo batido com relação à definição de onde será os jogos das semifinais da Copa do Brasil. São Januário ou Maracanã? Eu vou trazer isso e muito mais para você aqui nesse Acorda Vascão, que chega bastante agitado, bastante movimentado na manhã dessa sua sexta-feira. Sextou, né, amigo vascaíno, como eu sempre falo com vocês aqui no nosso canal. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito aí com a sua ajuda, conto muito com o seu like, eu conto muito se está aparecendo aí para você embaixo do vídeo, né, o botãozinho hypar, com você clicando nele para ajudar na divulgação. O hypar é mais importante, inclusive, que o like, e também conto com a sua inscrição, porque é com ela, né, que o nosso canal vai ganhar ainda mais visibilidade dentro do YouTube. Show? Vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão, amigo. Eu quero começar falando exatamente sobre o martelo batido com relação ao estádio que estará acontecendo o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Tivemos aí acontecendo nesta última quarta-feira, na sede da CBF, o sorteio, né, que definiu que o Vasco da Gama vai mandar o jogo de ida das semifinais e o Fluminense vai mandar o jogo de volta, né? Caso, né, o Vascão passe para a grande finalíssima da Copa do Brasil, decide em casa. O mando do jogo de volta será do Cruz Maltino. Entretanto, ficou uma grande dúvida aí para a torcida vascaína sobre qual seria o local que o Vasco iria mandar o primeiro jogo das semifinais, né? A casa do Vasco é São Januário e o Maracanã, como eu sempre digo, é o nosso salão de festas, palco do título brasileiro de 1997, palco aí de grandes festas da torcida do nosso Vascão, palco de histórias do Cruz Maltino. Só que recentemente, com toda essa discussão envolvendo Fluminense, consórcio, Flamengo, Vasco, Maracanã, o Vasco acabou deixando tudo aquilo, né, que o Maracanã já foi um dia para o Vasco de lado. E o Maracanã passou a ser, sim, um estádio, um palco mais identificado com a torcida do próprio Fluminense do que a torcida do nosso Cruz Maltino. Então, diante disso, o vascaíno hoje ele se sente muito mais à vontade mandando um jogo, até por ser uma partida de semifinal em São Januário, do que no Maraca. Mas, mesmo diante disso, a informação dada ontem pelos amigos aí, Léo Lacerda e Luiz Amadeu, é que a partida estará acontecendo no Maracanã. O jogo de ida vai ser no Maraca, o Vasco tem um acordo com o Fluminense e diante disso, por conta desse acordo, o Vasco vai cumprir, tá? Um acordo que foi feito tanto com as diretorias do Fluminense quanto também com a diretoria do Flamengo. Estabelece que todos os clássicos entre os clubes sejam realizados no estádio com torcida dividida, 50-50. Então será assim, jogo de ida no Maracanã, jogo de volta também no Maraca. Eu gosto muito, eu acho que teria que ser assim. Eu acho que São Januário vai ser uma grande pressão, mas eu imagino um Vasco construindo o resultado no primeiro jogo dentro de São Januário e enfrentando um Maracanã no jogo de volta, com 90% da torcida do Fluminense fazendo uma pressão danada. Vasco definindo o jogo na ida dentro do Maracanã
lotando o Maraca, porque o Vasco terá por direito a venda de ingressos de forma antecipada, então vai esgotar leste, oeste e o setor destinado ao vascaíno, que deve ser o norte, ficando apenas o sul encurralado, o torcedor dos caras, fazendo um resultado legal no jogo de volta, do jeito que a torcida do Fluminense é uma torcida que não tem, por história, comparecer em clássicos. Amigo, não duvide de no jogo de volta, mesmo sendo o comando do Fluminense, a maioria ser de torcedores vascaínos. Vai vender antes, mas no final o vascaíno vai estar tão alucinado em comprar os ingressos para o jogo que deve até mesmo esgotar os setores da área mista, o Vasco construindo um resultado, volto a repetir, legal no jogo de ida. Então, confirmado, Vasco e Fluminense no Maraca. Gosta disso? Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários, uma notícia aí que pode ter pegado o torcedor vascaíno nessas últimas horas, que talvez pensou que o clássico iria acontecer dentro do Caldeirão de São Januário. Bom, amigo, e sem dúvida nenhuma, para essa partida o Vasco tem algumas peças aí muito importantes, né? É o caso de Rayan, é o caso de Léo Jardim, é o caso de Lucas Piton, Carlos Cuesta, Robert Renan. Espero que daqui até lá ninguém se lesione dentro do nosso Cruz Maltino. Mas não apenas esses jogadores principais, como alguns jogadores que também até são do banco, né? Por exemplo, tivemos aí o próprio Puma, assunto que eu vou entrar agora, sendo titular nas últimas partidas porque o Lucas Piton se lesionou. Piton da esquerda se lesionou e o titular da posição virou o Puma, que é o lateral direito de origem. Então o Puma é um jogador também importantíssimo. E o Puma, caso seja campeão com o Vasco, ele hoje, contratualmente, estaria vivendo os seus últimos dias de Vasco. A final acontece no dia 21 e o Puma, caso nada mude, 10 dias depois estará livre no mercado, porque o seu contrato com o Vasco vai apenas até o dia 31 de dezembro. E, diante disso, de ser uma peça muito importante, a informação que tivemos ontem, dada aí pelo pessoal do canal Vasco, é que o Vasco, nessas últimas horas, deu um passo importante para tentar garantir a permanência de Puma Rodrigues. O próprio diretor executivo Admar Lopes confirmou, né, na entrevista que concedeu à imprensa na sede da CBF nesta última quarta-feira, no dia do sorteio da Copa do Brasil. O Admar, ele confirmou, né, que Vasco e Puma estão conversando para uma renovação, e a informação é que o Vasco já enviou uma proposta oficial de renovação ao lateral direito. E nesse momento aguarda apenas uma resposta, né, do jogador e também do seu empresário. A expectativa dentro do Vasco é grande quanto à permanência de Puma. Volto a repetir, que se consolidou como uma das principais peças desse elenco ao longo do ano de 2025. O técnico Fernando Diniz, inclusive, amigo, é um dos principais entusiastas dessa renovação de contrato. O próprio treinador, ele vem defendendo e muito internamente que o atleta siga no Vasco para a temporada de 2026. Puma é um nome cobiçado no mercado, jogador de seleção uruguaia, que foi titular das duas últimas partidas do Uruguai nos amistosos de preparação para a Copa do Mundo. A tendência é que, diante desse bom desempenho que ele teve recente pelo Vasco, e até uma convocação para a Copa do Mundo, se torne um jogador ainda mais valorizado, e o Vasco, diante disso, busca a sua renovação. Hoje, a informação é que Staff está dando uma avaliada na proposta feita pelo Cruz Maltino, e nos próximos dias o Gigante da Colina terá uma resposta. Um clube que está muito interessado no Puma é o Nacional do Uruguai. Entretanto, até o momento, o clube ainda não enviou nenhum tipo de proposta ao Puma Rodrigues. Show? Deixa aí também a sua opinião nos comentários, se você acha importante, né, a renovação do nosso lateral direito. E bom, amigo, para fechar com vocês aqui esse Acorda Vascão, eu quero falar sobre esse daqui, ó. Vou até cantar, né? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje? É assim, amiga, é nesse clima, porque para falar de Rayan tem que ser em alto nível, tem que ser assim, alegre, feliz, porque o Vasco tem dentro de campo uma das maiores joias dos últimos tempos do futebol brasileiro, né? E falando em Rayan, volto a repetir que eu venho falando muito com vocês nos últimos vídeos, né? Amigo vascaíno, mais do que nunca chegou a hora
de você ter a sua garrafinha personalizada do Cria, cara. Olha que coisa linda, amigo. Desculpe mesmo causar inveja em você nessa manhã de sexta-feira, caso você esteja assistindo esse vídeo na manhã de sexta, né? Essa garrafinha linda, Ryan 77, o número dele, aquele detalhe que tem na camisa nova do Vasco, né? Sou vascaíno, a nossa cruz de Malta. Aqui, né, atrás também tem, olha que lindo, cara. A cruz, todos os detalhes da camisa do nosso Vascão, só que isso daqui é o que chama mais atenção. Eu vou com ela na academia porque ela mantém a água geladíssima. Sempre levo ela para todos os lugares. Eu passo na academia assim, amigo, ó, mostrando para todo mundo que o Cria é nosso. Eu tenho essa do Coutinho também. Acho isso daqui um absurdo, cara. O que mais me pega nessa garrafa são os detalhes, cara. Em alto relevo, ela brilha, ó, quando tá na luz. Outra garrafa linda demais, amigo. Tudo isso daqui e muito mais tem lá na GoCase, cara. GoCase é a parceira aí do canal do Gigante Vasco, a marca que tá com a gente mais do que nunca, ajudando aí no crescimento do nosso trabalho, ajudando no crescimento da nossa marca. Então, quem apoia o canal do Gigante Vasco mais do que nunca tem que estar sempre junto dos inscritos do canal. Se você gostou desses produtos que está embelezando aqui o nosso cenário, todos aí, ó, diariamente para você, o que eu vou te falar é, corre lá no site da GoCase, amigo vascaíno, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Você clicando lá, você vai ter acesso a todos os produtos e você comprando os produtos pode ter com o código de desconto que está também aqui nos comentários, código gigante, é só você colocar exatamente essa palavra, gigante, lá no cupom, você vai comprar os produtos com desconto. Então, além de você ter acesso a produtos maravilhosos, você ainda pode ter uma promoção maravilhosa também, que a GoCase está dando especialmente para quem é inscrito aqui do nosso canal. Então corre, link na descrição, no comentário fixado, use o código gigante e aproveite essa promoção. Corre, amigo, porque vamos aproveitar o tempo que ainda temos com o nosso Cria. E olha, eu vou te falar, surreal, vai ficar geladinha mesmo, gente. Falando em Ryan, o tempo, né, que a gente tem que aproveitar com ele vai ser longo, amigo. Porque as coisas estão andando, tá? Vasco tá muito perto mesmo de assinar uma renovação de contrato com o Cria, cara. Vasco da Gama, ele está perto de um acordo com o staff, o empresário do Ryan, para renovação contratual. Que notícia maravilhosa! Uma renovação de contrato que passará por um aumento no tempo de contrato do Ryan com o Vasco, uma renovação de contrato que passará também por uma valorização salarial e principalmente, principal motivador desta renovação, um aumento no valor da multa rescisória. O salário hoje do Ryan não é um salário alto, o salário dele gira aí algo em torno de no máximo R$500 mil. O Vasco ele vai aumentar esse salário do Cria. Tempo de contrato hoje do Ryan com o Vasco vai apenas até o final do ano que vem, pouquíssimo tempo. E hoje, neste momento, a multa rescisória do Ryan é de 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, valor baixo para aquilo que o Vasco quer pelo Cria. Então, exatamente diante desta situação, o que o Vasco da Gama está fazendo? Está avançando a cada hora que passa, e sim, a cada hora que passa a situação está cada dia mais iminente para renovar o seu contrato até o final de 2028, aumentar o seu salário, colocar o Ryan como um dos principais atletas do elenco olhando para a questão salarial e também, além disso tudo, o principal motivador, aumentar a sua multa rescisória. A multa hoje do Ryan, volto a repetir, é de 40 milhões de euros, em torno de 250 milhões de reais, e deve subir para algo entre 60 e 70 milhões de euros, 378 a 441 milhões de reais é o valor que o Vasco quer colocar na multa para estourar, de fato, estourar o mercado, fazer com que a venda do Ryan se torne a maior venda da história do Vasco da Gama, mas além disso, uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro, né? Entre 370 mais ou menos a 440 milhões de reais. É, amigo, é isso. As coisas estão avançando e um dos grandes amigos do Ryan internamente é o Barros. O próprio Ryan ele já confirmou isso numa entrevista recente que deu à Romário TV. Barros,
Inclusive, há exatamente 8 dias atrás, após aquela partida que o Ryan destruiu o Fortaleza dentro da Arena Castelão, marcando um gol. Naquela partida, o Ryan coloca uma postagem, diz glória a Deus por tudo, e o Barros ele responde, né, aquela postagem da seguinte forma: nosso monstro consegue ficar mais uma temporada? E ali passou batido pelo torcedor. Só que ontem, do nada, à noite, o senhor Cauã Barros ele faz uma postagem com a imagem dele no meio e ao seu lado o Ryan. E nisso ele bota uma caneta, uma ampulheta e 3 pontinhos. Ou seja, tá acontecendo, falta pouco para assinar. Mesmo Barros que há alguns dias atrás pediu pro Ryan ficar, é o mesmo Barros que ontem à noite faz essa postagem misteriosa. Questão de tempo para assinar o contrato e ficar. A novela tá acabando, amigo. O Ryan vai ficar no Vasco da Gama por mais uma temporada. Se os rivais já estão assustados com o que o Ryan tá fazendo em 2025, quem dirá em 2026? É um planejamento grande, tá? Tirando as brincadeiras que o Vasco quer para Ryan. É um planejamento para pegar Libertadores, conquistar títulos, fazer história e se tornar um ídolo do nosso clube. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, amigo, compartilhe, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no nosso canal, saudações vascaína!